existe algo que desperta o interesse das pessoas, que é viver em comunidades, viver em bandos, desde os primórdios, né, dos primeiros tempos, na época das cavernas, né, que as pessoas viviam em comunidade. Uma forma de proteção, né? Cada um ali cuidava, um cuidava do outro no caso de aparecer um animal, né, que pudesse tentar atacá-los, né? Então eles já viviam naquela época em comunidade, de uma forma de se proteger, né? Quando viesse um animal feroz, eles pudessem juntos, né, conseguir com que, né, se defender daquele animal. Então a gente tem desde os primeiros tempos esse sentido, né, de viver em comunidade, de pertencer a algum lugar que outras pessoas também pertencem. Aí a gente pensando nessa ideia, né, que é uma coisa que não vem de agora, que a gente tem esse desejo, essa vontade de pertencer a alguma comunidade. Quando você é jovem, você tem o seu grupo, né? O grupo de pessoas com quem você convive na escola, começa desde a escola. Aquele grupo que você convive, que você gosta mais, aquele grupo que você participa mais das ações, né, em conjunto. E com o tempo vai passando, você vai crescendo e você continua com aquela, né, no seu serviço, você tem aquele grupo, aquele que você se dá mais, aquele que você convive mais de pessoas, né, do seu serviço. Então isso a gente já é nosso de querer viver com outras, né, pessoas que convivem com a mesma coisa que a gente, que tem o mesmo pensamento, que passam pelas mesmas coisas que a gente passa. Então, a gente fica pensando, né? Quando surgiu, né, essa ideia, né, de uma comunicação entre as pessoas, né, no Facebook, foi uma coisa bem importante. Por quê? As pessoas começaram a ver que elas poderiam reencontrar outras pessoas e ali participar de uma comunidade de pessoas conhecidas que você conhece. Muitas vezes você não vê diariamente, mas ali você participa, dando as suas ideias, né, recebendo ideias de outras pessoas, dando bom dia. Isso aí fez com que muitas pessoas que já andavam mais solitárias começassem a participar dessa comunidade, né? Que é uma comunidade, o Facebook, né? Ele é uma comunidade que as pessoas participam. Quando você faz alguma coisa, você quer pertencer a um lugar, você quer ter, né, uma parte ali, né? Quando você pertence a algum lugar, você pertence a uma parte daquilo que tudo que está acontecendo. Você se sente ali acolhido, né? Quando a gente se sente acolhido, porque a comunidade o que faz? Faz a gente se sentir acolhido pelas pessoas, né? Porque o ser humano tem aquela sensação de que você que gostam de você, que você é acolhido, que tem o mesmo pensamento. Alguns grupos também fazem grupos, né, como aqueles antigamente que tinham os grupos, né, de pessoas de hippie, grupos de dark, né, grupos de pessoas que viviam, né, como numa comunidade, né, que viviam juntas como numa comunidade, como não, exatamente como uma comunidade, que viviam junto compartilhando de muitas ideias. E isso é importante pra gente, compartilhar de ideias com pessoas que pensam da mesma forma, ou ao menos elas dão opinião a respeito daquilo que a gente pensa, muitas vezes compartilham das mesmas ideias também, dos mesmos interesses. Quando você participa de um grupo que tem o mesmo interesse, que tem as mesmas ideias que você, aquilo se torna algo importante, porque você se sente que você participa de alguma coisa, que as pessoas te entendem, né? Se você trabalha num lugar e naquele lugar tem um grupo e as pessoas, né, ali convivem, te entendem, aquele tipo que outras pessoas de um outro grupo muitas vezes podem não entender aquilo que você, né, aquilo que você faz, o trabalho que você faz, né, as ideias que você pensa. Quando a gente tem ideias, né, ideias às vezes diferentes, muitas vezes a gente não consegue participar de um grupo. Se você entra num grupo e aquele grupo tem ideias muito diferentes de você, você acaba tendo que procurar outro grupo. Por quê? Aquilo ali não vai casar as ideias, você não vai conseguir se conectar com as pessoas, porque elas pensam diferente de você. E quando você tem um grupo de pessoas, né, que te entendem, que sabem do que você está falando, você consegue se sentir melhor naquele grupo.
né, naquela comunidade. As pessoas andam em busca, né? As pessoas estão sempre em busca de viver numa comunidade, de viver com pessoas que entendam, que sabem as coisas que elas passam, que você possa conversar. Quando você participa de um grupo que é diferente do seu, diferente das suas ideias, você começa a ver que você não consegue se conectar com elas naquilo que você pensa, nas suas ideias. Você começa a ficar mais afastado porque você se sente diferente daquelas pessoas. E você se torna diferente quando você tem outras ideias, quando você não participa daquelas mesmas ideias. E você muitas vezes, ficando sozinho nas suas ideias se você não encontra um grupo de pessoas que pensem como você. E na internet é mais fácil da gente conseguir encontrar pessoas, né, que têm o seu mesmo objetivo. Se você tem um objetivo, né, de melhorar na vida, de progredir, né, de conseguir mais coisas, você vai procurar pessoas que tenham também esse objetivo, também tenham essa necessidade de mudar, de melhorar. Se você é um grupo que gosta de fazer tricô, você vai procurar pessoas que façam tricô, porque ali vocês vão trocar ideias, vocês vão conversar, vocês vão falar das mesmas coisas. Então, as pessoas, elas são muito com a ideia de viver em comunidade, né? E é importante a gente viver numa comunidade, né? Uma comunidade, né? De pessoas que, né, compartilham das nossas ideias. Nossas ideias e nossos ideais, né? É importante que a gente falar em ideais, porque cada um tem um ideal e a gente está sempre buscando, né? Se seu grupo é aquele grupo, né, que está sempre buscando algo novo, se você se encontra com pessoas que pensam as mesmas coisas que você e que pode te ajudar, às vezes você está num projeto, né? A gente vai dar um exemplo de um projeto. Você começou um projeto, precisa que alguém te ajude em alguma coisa. Aí provavelmente você vai ter que participar de um grupo que tem as mesmas ideias, né? E que façam aquelas coisas que você faz, para que elas possam te ajudar, né? Possam te ajudar naquilo que você está fazendo. Participar do grupo é uma ideia muito interessante, porque você, né? E importante, na verdade é importante, porque quando a gente participa de um grupo que tem as mesmas ideias, você reforça aquela ideia que você tem, né? Você reforça essa comunidade, esse compartilhamento de ideias, reforça aquilo que você está fazendo. Quando você tem uma ideia, né, que vai fazer alguma coisa, que vai tentar algo diferente, e você não tem pessoas que pensem como você, e elas começam a não compartilhar das suas ideias e começam a achar que aquilo que você está fazendo não vai funcionar, que aquilo que você está fazendo não vai dar certo, que talvez aquilo ali não é para você. Então, quando você tem pessoas ao seu redor que te dizem essas coisas, você acaba muitas vezes desistindo daquilo que você quer fazer. E a desistência é ruim. É ruim quando a gente quer mudar, quando a gente quer fazer algo e a gente não tem o apoio. Porque o que que faz? A comunidade, as pessoas que querem o nosso mesmo ideal, elas vão nos apoiar nas coisas que a gente faz, né? Vão nos apoiar, vão nos incentivar, muitas vezes até nos criticar. A crítica também é boa. A crítica, quando é uma crítica construtiva, que fala do seu trabalho, né, te dando algumas ideias para você melhorar, é ótimo. Mas aquela crítica que é para te pôr para baixo, que as coisas não vão funcionar, porque a pessoa tem aquele, né, um pouquinho, né, de inveja daquela sua mudança, ou então que não quer, né? Acontece muito no grupo da família, quando você resolve mudar a sua vida. Aí, muitas vezes, as pessoas da sua família, daquele grupo que você vive ali, que também é uma comunidade, eles não aceitam aquilo que você quer fazer, aí aquilo te faz mal e muitas vezes você deixa de fazer algo que seria bom para você por causa, né, das pessoas que estão ao seu redor. Aí que tem a ideia de participar de um grupo, né, que também tenha, né, que compartilhe dessa mesma sua ideia. Então, viver em grupo é muito importante e isso é um dos gatilhos mentais que a gente gostaria de falar, que é da comunidade, de você acender essa ideia de viver em grupo com pessoas que realmente
participem, né, daquilo que você está fazendo, de pessoas que não sejam negativas, de pessoas que te entendam, que te acolhem naquilo, te respeitem aquilo que você está fazendo, porque muitas vezes quando você não participa de um grupo que tem a mesma ideia que você acaba se sentindo isolado, né? Não pertencendo àquele mundo e parece que tudo que você está fazendo está errado. E não é, né? Cada um tem uma ideia e as nossas ideias valem um ouro. A gente já falou muito que a pessoa que tem várias ideias, que está tendo ideias novas, né? É uma pessoa que ela não aceita as coisas, né? Do jeito que são. Quando você aceita muito as coisas do jeito que são, você acaba sempre na mesma. A gente não pode viver num modo de ser robô, né? De aceitar as coisas do jeito que são, e são assim e pronto, e eu não posso mudar. Uma época, quando eu trabalhei, assim, uma época eu estava trabalhando no meu serviço e eu trabalhava muito como um robô, né? Tem algum serviço que você faz, que você trabalha como um robô. Você vai ali, faz, né, aquela coisa ali, aí você faz de novo, você faz aquele processo de novo, aí você chega de manhã, faz aquele processo, faz aquela coisa robotizada, você nem sabe como você está fazendo, mas você está fazendo. Vou dar um exemplo, você está em casa e está acostumado todos os dias, levanta, né? Escova os dentes, pente o cabelo. É uma coisa meio assim que você faz sem pensar. Você não precisa pensar para fazer esse tipo de coisa. Você vai levantar, trocar a sua roupa, né? Fazer a sua higiene, é uma coisa que você não precisa pensar. É uma coisa já natural, porque a gente faz todos os dias. E no serviço, às vezes, se torna assim. Quando você não tem ideias diferentes, quando você não quer mudar a sua vida e você começa a notar que você está fazendo as coisas, né? Roboticamente, que a gente quer dizer, né? Que faz as coisas e não pensa muito naquilo que você faz, né? Faz aquilo ali no automático, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes você se encontra e vê que aquilo ali não é para você, que você não quer. E a única forma de você mudar de vida e se transformar é pensar de modo diferente. Não pensar como todo mundo, que vai ali e faz as suas coisas, né? Roboticamente, né? Ou automaticamente as coisas, né? Como se fosse um robô e que não pensasse. Então, você acaba mudando quando você acorda para ver que aquilo ali que você está fazendo não é o suficiente para você. Porque a gente só pode mudar a nossa vida, né? Caiu minha caneta. Mudar a nossa vida quando a gente começa a pensar diferente. Quando a gente começa a acreditar que aquilo ali não está sendo suficiente. Que aquele seu serviço, aquele seu emprego, aquilo que você recebe não é o suficiente para você. Quando você não fica satisfeito com essas coisas, você começa a mudar. Então, aí você já começa a já não pertencer mais àquela comunidade ali. Porque você pode pertencer, porque sabe das ideias, mas você começa a já não compartilhar. Aí você tem que começar a procurar um outro grupo que tenha outras ideias, assim como você. Ideias de mudança, de transformação, de fazer... Porque a gente se transforma quando a gente começa a pensar de uma forma diferente. Essa transformação é você pensar que você não é igual, que você é diferente. Quando a gente começa a pensar que aquilo ali não é para você, que você deve mudar, você tem que mudar, aí você começa a ver as coisas. A gente não pode aceitar também tudo que a vida nos dá assim, de mão beijada, sem procurar ter algo diferente, né? Sem procurar mudar a sua vida, sem procurar transformar, né? Procure ser diferente, transforme a sua vida. Hoje as coisas mudam rapidamente, muito mais rápido que antigamente. A gente não percebia esse tipo de coisa. A gente ia fazendo. Quando eu trabalhava, que eu falei, né? Eu tinha um serviço que eu trabalhava que a gente faz aquelas coisas muito automaticamente, todas as coisas. Aí tu começa a ver que não é aquilo ali que tu quer, porque tu é diferente. Tu não consegue ficar fazendo aquelas coisas e não questionar, né? Eu sempre ouvi dizer que a gente tem que questionar as coisas que a gente faz, né? Não é todo mundo, tudo que aquilo que o teu chefe vai ali e fala e que você vai aceitar. Você tem que questionar, você tem que perguntar o porquê, saber porquê, você tem que mostrar do seu lado, não fazer só do jeito dele, fazer do seu jeito também, né? Por que eu não posso fazer do meu jeito?
né? Por que que eu não posso mudar? Eu tinha uma chefe, né, que eu já sabia fazer o meu serviço. E ela chegava ali e tentava me ensinar aquilo que eu já sabia fazer. E eu achava, né, engraçado, né, porque eu já sabia fazer o meu serviço e ela ia ali me dizer o que eu tinha que fazer. E aquilo, de certa forma, me deixava triste, porque eu já sabia e uma vez eu disse para ela, se eu, né, se eu não vou lá no teu setor dizer o que tu tem que fazer, né, e como tu tem que fazer, como eu já tinha anos de empresa, por que que você vem aqui e vem me dizer o que eu tenho que fazer, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu já faço o meu serviço corretamente, eu não preciso que alguém venha me dizer o que eu tenho que fazer. E a gente muitas vezes tem que se impor. E aí, ali naquele momento, eu percebi que eu não participava mais daquela comunidade, que eu não estava mais, eu participava, mas aquilo já não era mais para mim, né? Aquilo já, eu já não estava contente, eu comecei a me questionar, por que que eu não posso fazer algo diferente? Por que que eu não posso mudar, né? Independente daquilo que eu sou, né, do estudo que eu tenho, das coisas que eu faço, por que que eu não posso mudar a minha vida? Por que que eu não posso transformar? Por que que eu tenho que ser igual a todo mundo e fazer as mesmas coisas? Por que que eu não posso fazer diferente? Claro que eu posso e você também pode. Quando a gente começa a se questionar e achar que aquilo ali não está bom pra gente, a gente tem que começar a pensar o que que eu posso fazer para mudar, né? Essa é uma questão que você sabe que é uma questão que a gente tem que ser uma coisa verdadeira na gente, né? Essa questão de gostar daquilo que faz, de querer se transformar, de querer mudar, de querer fazer. Quando você quer realmente, você quer mudar, você acaba encontrando alguma coisa, né? Você vai pensar e acreditar que você pode mudar. Aí você começa a se perguntar, né? O que que eu posso fazer para realmente mudar a minha vida? O que que eu posso fazer para transformar? E vai chegar em um momento, vai vir uma luz para você. Vai vir, né, uma luz, uma ideia, né, daquilo que você pode fazer para transformar a sua vida. Comece hoje pensando, questione-se, né? Viva em grupo, na sua comunidade, viva bem, mas questione às vezes as coisas que você faz, vê se aquilo que você está fazendo é realmente aquilo que você gostaria de fazer, se é aquilo que você sempre sonhou. Se não for, se questione, se pergunte, pense melhor e veja por que você continua fazendo as mesmas coisas que nem todo mundo faz, se você quer ser diferente